que acontece? Muitas vezes a gente dá aulas sem, como posso explicar? Sem objetivo. Nossa, presta atenção nisso. Eu vou lá e eu dou aula de balé. E a pessoa vai entrar na minha sala de balé e vai fazer aula de balé. Qual o objetivo? Tem que ter um objetivo. Dentro do método TBD, a gente aprende que professora, maestria, é aquele que leva o seu aluno do ponto A ao ponto B. Qual é o ponto B que você vai levar seu aluno? Se é um aluno que está começando o balé agora, qual que é a próxima conquista que você quer que ele tenha? A primeira foi ele entrar numa sala de balé. Qual é a próxima? Conseguir fazer um balance? Ah, não, eu quero que ele consiga fazer os 32 foetês. Pô, aí você saiu do ponto A e foi para o ponto Z, porque o foetê é um passo extremamente difícil. Então, qual que é o a primeira pequena conquista que eu posso dar para o meu aluno? Esse é o meu objetivo. Ah, eu vi que ele fez o tandi bonitinho e tal, agora eu queria que ele ficasse mais tempo no eixo, no balance. Então, eu vou começar a trabalhar com ele coisas que vai levar ele para o balance. Depois do balance, eu posso começar a trabalhar coisas que façam ele girar. Faz sentido? E eu vejo muitas vezes, quando a gente não tem uma formação como professor, a gente não tem esse olhar do todo. É como se eu estou dando aula e eu estou reproduzindo o que eu aprendi a minha vida inteira fazendo balé. Só que eu não consigo ver o todo, porque a sua vida inteira fazendo balé, dentro de uma sala de aula, você era aluna. Então, você tem a visão de aluna. Sabe qual é a visão de aluna? Imagina você numa estrada indo viajar. Você vai daqui, no interior de São Paulo, você vai lá para o Acre. Sim, de carro. Você começa a sair da sua casa, esse caminho próximo da sua casa você até conhece. Mas chega uma hora que você começa a entrar em caminhos que você não conhece. E o máximo que você enxerga é até a curva. A partir da hora que a estrada faz a curva, você não consegue ver mais nada. Essa é a visão de bailarino. Essa é a visão de bailarino dando aula. Não, se você quer dar aula com maestria, que é aquela professora que sabe o que está fazendo, sabe onde está levando os seus alunos, você precisa enxergar a estrada como um todo. Como eu faço isso? Mudando onde eu estou. Se eu estou aqui na estrada, eu não tenho como ver ela como um todo. Se eu estou num drone lá em cima, eu consigo ver ela como um todo. Como é que eu faço para sair da estrada e estar num drone? Através de uma formação, onde você vai estudar o corpo humano, você vai entender como que o corpo do seu aluno funciona, você vai estudar como explicar, como ensinar balé para o seu aluno, o que ensinar, quando ensinar. Percebe? Aí a gente vira um drone, aí a gente vê o processo de ensinar balé lá de cima, e eu consigo ver tudo, tá? Meu aluno tá tropeçando aqui, ó. Por quê? Porque eu ainda não passei para ele o movimento X. Então, tá na hora de eu passar o movimento X. Se eu quero levar o meu aluno para lá, aí eu tô olhando lá depois da curva. Não, eu preciso antes ensinar isso aqui, porque na curva ele vai precisar disso. Percebe? Então, a visão de professora de balé, a partir do momento que você passa por um processo de formação, de você estudar para ser professora, ela é totalmente diferente da visão de uma bailarina dando aula. Você não pode ser uma bailarina dando aula. Você tem que ser uma professora de balé. E uma professora de balé, ela tem essa visão mais ampla. Então, como que eu faço para saber a hora de trocar o exercício, a hora de trocar o passo? A partir do momento que eu estudo sobre isso, que eu crio a minha visão. Quais são as habilidades que uma professora de balé, que é esse drone, né, que vê lá de cima, quais são as habilidades que uma professora de balé tem? Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas acham que ela ter dançado bem. E não, muito pelo contrário, tem muita bailarina fantástica que não sabe dar uma aula. Por quê? Ser uma boa professora não tem nada a ver com ter sido uma boa bailarina. Ser uma boa professora é eu entender onde meu aluno está e como eu faço para levar ele no ponto B. Isso é ser uma boa professora.
E para isso eu preciso desenvolver algumas habilidades. É claro que quando eu sigo um método, fica mais fácil. Por quê? Eu vou saber o método, que nem minhas alunas que fazem método TBD, sim, que fazem o meu curso de maestria. Eu falo para elas o que ensinar, quando ensinar e como ensinar. É só elas aplicarem. Só que, gente, nenhum método, nem o meu, nem método Royal, nem Vaganova, método nenhum, pode falar para você a hora certa do seu aluno, que momento o seu aluno está. Tanto é que nos métodos tradicionais, Royal Vaganova, tem uma avaliação, não tem? Que vai alguém de fora avaliar se está na hora do aluno mudar de nível. Agora imagina você como professora com esse olhar de mudança de nível do seu aluno. Dentro de maestria, a gente tem um módulo só disso. Como identificar no meu aluno a mudança de nível. Porque se eu criar esse olhar, de olhar para o aluno e falar, já está na hora dele aprender pirueta. Eu não fico segurando esse aluno só porque o método diz que tem que ser assim o assado. Ninguém é igual. Seus alunos dentro da sua sala não vão ser iguais. É justo eu segurar um aluno que já está na hora de aprender alguma coisa mais avançada, porque um método disse para mim que não é a hora? Será? Percebe? Então, o método TBD, ele vem bem de encontro com as coisas que eu nunca achei certa. Sim, ele vem bem de encontro para a gente mudar coisas que dá para ser mudadas. E aí, quando a gente pensa nisso, quais são as habilidades que uma professora precisa ter? Ela precisa saber ensinar. Saber ensinar tem muito a ver com a forma como eu me comunico com você. Eu posso saber fazer os 32 fouettés ali sem problema. Agora, se eu não sei chegar na sua frente e explicar como faz, então eu não sei ensinar. Se o meu explicar é mostrar, como professora de balé, eu chego para você e falo assim, o fouetté é assim, e mostro para você, isso não é ensinar, isso é mostrar. Eu posso te mostrar um bolo de chocolate. Se eu não te explicar como fazer, você não tem como fazer só olhando para ele. Então, eu preciso explicar os detalhes do processo de cada um dos passos. Essa é uma habilidade de uma professora maestria. Ela sabe explicar o processo de cada um dos passos. Não necessariamente significa que quando eu era bailarina ou sendo bailarina, eu consiga executar com perfeição. Não, eu sei o processo. Agora, o meu corpo conseguir executar o processo não, isso é parte da bailarina, não da professora. Faz sentido para vocês isso? Colocam, faz sentido para mim se eu conseguir ser clara. Então, preciso ter essa visão. Habilidades de professora, eu preciso saber ensinar. Segundo ponto, eu preciso saber avaliar os meus alunos. Preciso saber olhar para cada um deles dentro de um grupo, na sala de aula, e saber quais são os que estão mais precisando de base. Vamos recapitular plié, vamos recapitular tandi, e quais são os que estão mais precisando de desafios novos. Isso é eu saber avaliar meu aluno. A partir do momento que eu sei avaliar meu aluno, naturalmente, eu sei o que dar para ele na sequência. Que exercício, que passo, que qualquer coisa. Só que eu só vou saber isso se eu tiver uma visão de professora, para saber onde eu quero levar esse aluno. Se eu quero levar esse aluno para o palco no final do ano, show, parabéns, mas para fazer o que nesse palco? No final do ano eu vejo lá o que eu consigo montar, e monta todo ano a mesma coreografia, só inverte, né? Começa por aqui, termina lá, depois no outro ano começa por lá, termina aqui. Não. Se meu aluno hoje ele está fazendo relevé passé, lá na apresentação dele de final do ano, é minha obrigação, daqui um ano ele está fazendo pirueta. Porque existe uma progressão. E eu consigo construir essa progressão com o meu aluno se eu souber para onde eu quero levá-lo. Agora, se eu sou uma professora com visão de bailarina, eu breco na curva. Eu estou indo numa estrada e eu só consigo enxergar até a curva. Não tem como saber onde eu vou levar meu aluno. Percebe? Sim? Então, assim, saber dar feedback, saber avaliar o seu aluno. É isso que vai me ajudar a ter o controle da minha aula. A ter o controle da minha aula. Sim.